Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, Jesus o levaram e o introduziram Jesus na casa do sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo, porque o judaísmo ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel e a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. Eles são a máquina de arrumar inimigos pelo planeta Terra. O judaísmo ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Pedro seguia Jesus de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, nesse momento, uma criada, vendo o Pedro assentado perto do fogo, fitando, olhando-o, disse: este também estava com ele, com Jesus. Mas Pedro negava. A primeira vez que Pedro nega Jesus, dizendo: mulher, não o conheço. Jesus. Pouco depois, vendo outro, Pedro disse também: tu és dos tais do Espiritismo cristão. Pedro, porém, protestava. Segunda vez que Pedro nega Jesus: homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, com Jesus, porque também é galileu. Mais uma prova que Jesus não era judeu. Jesus era da Galileia, uma região, e os judeus eram de outra região, a região da Judéia. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo. A terceira vez que Pedro nega Jesus: o que dizes? E logo, estando ele, Pedro, ainda a falar, cantou o galo. Se cumpriu a profecia que Jesus fez, que Pedro iria negar ele 3 vezes. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e fez essa profecia. E Pedro se lembrou dela. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, da profecia que Jesus fez para ele, que ele iria negar ele 3 vezes naquele dia. É nesse sentido. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.